Bom dia! Estou pedindo licença para entrar na sua casa. Que coisa boa! Sabadão, fim de semana chegou e a gente vai falar sobre temas muito legais aqui no programa. Nós vamos falar sobre aparelhos ortodônticos. Será que você precisa usar? E quando usar? Vamos falar também sobre a hipnose, como ela pode aumentar a nossa qualidade de vida. E conversamos também com a doutora Monique Oliveira sobre diabetes. Olha só, mitos e verdades a respeito dessa doença. O programa Viver Bem está no ar. Pessoal, agora a gente vai falar sobre diabetes. Falou no nome, dá até aquele medinho, não é? Então nós vamos agora desvendar os mitos e verdades a respeito do diabetes. Conversamos com a doutora Monique Oliveira. Monique, você é educadora em diabetes, é isso? Explica pra mim, o que é isso? Que profissão que é essa? Então, o educador em diabetes vem para empoderar o paciente com diabetes, para dar poder para que ele possa ter o autocontrole da doença. Então, a gente trabalha dentro da educação em saúde, para que esse paciente então tenha consciência da doença, do diabetes, o que o diabetes causa, quais são as alterações que podem acontecer a partir do diabetes e como fazer o tratamento adequado e adesão ao tratamento da doença. Que legal, nunca ouvi falar sobre essa profissão, interessante, né, pessoal? Agora, vamos conversar sobre a diabetes é uma doença, né? Quais os tipos de diabetes que existem? Então, o diabetes é uma doença crônica, então não tem cura, tem tratamento e ele é ocasionado por uma falha no metabolismo da insulina. A insulina é um hormônio que serve como uma chave para abrir as portas das células para que a glicose, que é o açúcar, entre nessas células para ser utilizado. E aí, dependendo do tipo de diabetes, a gente tem uma alteração específica nessa condição da insulina. Então, o diabetes tipo 1 é o diabetes onde a gente tem falha na produção da insulina. Então, as células beta do pâncreas, que é o órgão que faz a produção de insulina, essas células são destruídas por conta de uma autoimunidade, em sua maioria, né, na maioria dos casos, e isso faz com que a gente tenha a redução da produção da insulina. Essa é diabetes 1. Isso, que dá geralmente em crianças e adolescentes, ela é mais comum nessa faixa etária. Já quando a gente tem o diabetes tipo 2, aí a gente pode até ter produção da insulina, mas ela não tem a sua ação adequada. Então, produz a insulina no pâncreas, mas ela não consegue fazer com que a glicose entre na célula. Então, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, o açúcar fica na corrente sanguínea e por isso que a gente tem o que a gente chama de hiperglicemia. Hiperglicemia. Isso. E a hipoglicemia, está relacionada? A hipoglicemia é quando a gente tem uma baixa quantidade de açúcar no sangue, com níveis geralmente menores do que 70 miligramas por decilitro. Aí isso é uma das complicações agudas que podem ser causadas durante o tratamento do diabetes, mas daí por conta de falha em algum momento de administração de insulina ou de outro medicamento, ou ficar sem comer, ou pular refeições, ou ficar muito tempo sem comer, pode causar hipoglicemia. Quem tem diabetes ou quem não tem? Quem tem diabetes... Porque tem o jejum intermitente que está na moda, sim, né? pode também ocasionar a hipoglicemia, mesmo em pessoas que não têm diabetes, né? Mas o diabetes, ele tem essa característica em relação a essa parte do tratamento. E você comentou também que existe a diabetes gestacional. Isso. Durante a gestação, as mulheres que não são diabéticas podem acabar desenvolvendo a diabetes gestacional por conta dos hormônios que são produzidos durante a gestação. Então, esses hormônios acabam levando a uma resistência à insulina. Então, a gente acaba produzindo mais hormônio, mais insulina, mas em algumas mulheres isso não acontece adequadamente e daí acaba desenvolvendo o diabetes gestacional. Qual que é o diabetes mais comum? O mais comum é o diabetes tipo 2, que é o que acomete de 90% a 95% das pessoas com diabetes
e ele é mais comum na fase adulta. Então, acima de 45 anos, geralmente é que ele aparece, mas também pode aparecer, né, em crianças e adolescentes, mas é menos comum. Se dá pelo quê? A pessoa nunca teve e começa a ter dependendo de uma certa idade? Por quê? Então, o diabetes tipo 2, ele é multifatorial. Então, tem várias causas juntas que vão levar ao desenvolvimento do diabetes. Tem uma causa genética, então algumas pessoas têm uma predisposição genética a desenvolver esse tipo de diabetes, mas a maioria dos casos é por conta de maus hábitos de vida. Então, sedentarismo, excesso de peso, má alimentação, é que acaba levando ao desenvolvimento desse tipo de diabetes. Além, claro, de fumar, né, o uso excessivo de álcool, também pode acabar agravando aí algumas situações. Existem alguns sintomas que a pessoa tem que ficar alerta, né? Porque nunca teve, de repente, depois de uma certa idade, pode ter. Então, quais são os sintomas da doença? O diabetes tipo 2, ele é um diabetes que vai se desenvolvendo lentamente. Então, quando a pessoa já tem os sintomas, é porque ele está bem instalado. Mas se a pessoa fizer exames regularmente, ela consegue até ver quando tem a fase de resistência à insulina ou então de pré-diabetes, que é o que antecipa a instalação desse diabetes tipo 2. E se detectar de uma forma precoce, o tratamento é capaz de reverter. Isso. Seria quase uma cura. Uma prevenção ali para não desenvolver aquele diabetes. Se a pessoa chegar a sentir sintomas, no caso do diabetes tipo 2, vai ter principalmente aumento de sede e também aumento de volume e de frequência urinária, ressecamento da pele. Só que como a gente tem várias outras complicações que acompanham o diabetes, essas pessoas podem acabar sentindo alterações na visão, por exemplo, alteração em sensibilidade, mas daí o diabetes já está bem instalado para chegar a sentir esse tipo de sintoma. Geralmente, quando a gente faz os check-ups, esses exames estão... Qual é o tipo de exame que detecta diabetes? Os de mais glicemia? comuns, isso, a gente tem na rotina, né, de exames a glicemia, a hemoglobina glicada e também a dosagem de insulina, que daí a gente consegue ver se tem resistência à insulina e como está trabalhando o pâncreas também. Que interessante. E a pessoa consegue ter uma vida normal se ela se tratar? Ela consegue viver bastante? Porque parece que tem um mito, né, de que a pessoa com diabetes é uma pessoa que vai viver pouco. Sim, mas ela consegue sim, se fizer o tratamento adequado. Então, a primeira coisa que a pessoa com diabetes precisa é ter a educação sobre a doença. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Então, tem que saber o que é o diabetes para entender o que está acontecendo com o organismo dela e por que é importante aderir ao tratamento. Aí, dependendo do tipo de diabetes, a gente tem o tratamento com insulina. Então, o diabetes tipo 1, os indivíduos são dependentes de insulina. Então, ali não tem como não ser dependente de insulina, porque falta insulina mesmo no organismo. Já o diabetes tipo 2, ele pode, se for bem inicial, ele pode ser controlado só com dieta e exercícios. Então, uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas regulares. Se necessário, pode ter a adição aí de medicamentos orais, então que vão ser hipoglicemiantes ou estimuladores da secreção da insulina. E em alguns casos pode ser necessário a utilização de insulina também no diabetes tipo 2. Mas daí depende muito do perfil de cada paciente. É aquela situação que a pessoa não pode beber bebida alcoólica e nem comer nada doce? Pode sim, desde que seja bem controlado, né? Tem que ser um consumo consciente e isso acho que vale não só para quem tem diabetes, mas para qualquer outra pessoa, né? Então, pode sim comer doce, comer carboidratos em quantidades adequadas que estejam dentro do plano alimentar e também fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, né? Não exageradamente, mas pode sim, desde que tenha o controle, né, do que está ingerindo e também, né, dos medicamentos que vão ser combinados aí para fazer o controle da glicemia. Que bacana, olha só, gente. Então pode tudo praticamente, é só passar por um tratamento, assim, uma orientação, você tem que se educar, tem que ter essa orientação. Exatamente. Se você for consciente dos seus atos, né, então você consegue ter o poder de controlar a sua vida e consegue ter uma melhor qualidade de vida. Que coisa boa, né? Bom, eu acho que quem tiver mais perguntas para fazer para você, porque esse diabetes é um assunto bastante amplo, percebo agora, as pessoas podem entrar em contato com você pelo Instagram? Sim, pode sim.
Meu Instagram é doutora_Monique Oliveira, no Instagram, no Facebook, pode entrar em contato comigo que estou à disposição. Aí, gente, vira o Instagram dela, o celular também está aí na sua tela. Se você tiver alguma dúvida, o importante é saber, tem diabetes, não é o fim do mundo. Você pode controlar e ter uma vida normal e saudável. Fazendo educação alimentar, é uma educação, estilo de vida, né? Isso, exatamente. Monique, muito obrigada. E falando, né, que a gente não precisa ter restrições alimentares, mesmo a pessoa que tem diabetes, só precisa ter muita disciplina, né, é diferente. Então, você pode pedir as delícias da Bela Tina. Tem pães doces, salgados, recheados, pão de mel, gente, que delícia! E fatia húngara? Nossa, sou louca por fatia húngara. Peça também as suas delícias na Bela Tina. É tudo com moderação, a gente pode tudo, não é? Pode tudo. Com disciplina e moderação, pode tudo. É isso aí. Bela Tina, gente. Esse é o nome das delícias que você merece. Hipnose. Você sabia que vários benefícios você pode alcançar com a hipnose? Vamos falar com o Wellington. Wellington, bom receber você aqui novamente e gostaria que você falasse para nós, né, o que seria exatamente a hipnose, porque tem gente que não acredita nos benefícios, né? Acha que isso tudo é charlatanismo, é conversa. Então vamos começar primeiro a gente explicar que a hipnose, além dela ser eficiente, né, nós temos ela reconhecida pelos órgãos. Então o órgão de medicina, psicologia, fisioterapia, de enfermagem e fisioterapia. Então são 5 conselhos da área da saúde que regulamentam o uso da hipnose pelos seus profissionais. Então quando nós temos essa regulamentação, nós já podemos tirar aquele misticismo. Mas nós sabemos que ainda existem muitas pessoas que praticam a hipnose de uma forma onde a gente acha que tem algo místico, né, algo de mágico, e na verdade não tem nada disso, né? É só um passo a passo onde a gente consegue aprender a desenvolver alguns padrões. Então nós conseguimos acessar um estado de transe e ali nós podemos usar para entretenimento, como aquelas brincadeiras que nós vimos na TV, né? Como comer a cebola achando que é maçã. Isso pode sim acontecer, tá? Mas não é o foco do nosso trabalho fazer esse tipo de brincadeira. Mas tem pessoas que se divertem muito fazendo isso. Depois a gente tem a hipnose que atua no controle de dor, tatuagem sem dor, dentistas que aplicam anestesia hipnótica, médicos que fazem cirurgia só com anestesia hipnótica, ou seja... Nossa, gente, então, olha só, comer uma cebola achando que é uma maçã. Então esse negócio funciona e você consegue também regular a dor. Imagina um dentista, você ir lá fazer todo um trabalho, mas a dor, ela é psicológica? Se você fala um pouquinho sobre essa questão da hipnose terapêutica. Então, quando a gente fala de dor, né, o que acontece de fato na hipnose para dor? A pessoa ela não desliga completamente a dor. Nós temos os impulsos, o que está causando a dor continua ali ativo. Então a gente sempre é muito sério de quando vai fazer uma anestesia hipnótica, um controle de dor, porque não elimina a causa. Então se a pessoa tem um problema ali, seja a pessoa tem enxaqueca e tem um tumor no cérebro, né, esse tumor está crescendo e eu fico tirando a dor. Então o tumor vai ficar continuando crescendo, mas a pessoa não vai sentir dor. Isso não é benéfico. Então tem que ter essa responsabilidade de usar o controle de dor. Mas nós conseguimos, através da hipnose, essa técnica é comprovada cientificamente, desligar essa sensibilidade da dor. Então faz com que a pessoa não sinta dor, seja para um procedimento estético, um procedimento cirúrgico, para fazer a tatuagem. Então quando isso acontece, a pessoa consegue sim desligar a dor ou diminuir muito a ponto disso ficar tranquilo para ela passar por aquele momento, sem ter nenhuma anestesia. Que bacana. E com relação ao frio, porque a gente fala o frio psicológico, a gente brinca, né? Ah, essa dor é psicológica. E o frio também? Também. Qualquer sensação, qualquer percepção, a hipnose consegue alterar. Desde paladar, né? O olfato, sons. Então nós conseguimos, dentro da brincadeira, existe uma dinâmica, né? Quem já viu na internet ou foi em shows de hipnose, de até conhecer o ídolo, né? Alucinar visualmente
e ver uma outra pessoa como se fosse aquele ídolo, né? Isso acontece porque a gente muda as nossas percepções. Então a gente não muda o fato que está acontecendo aqui, mas a hipnose consegue mudar a percepção de realidade. E quando a gente altera isso, então eu gosto de falar na brincadeira. Ah, fui lá, fiz um exercício, colou a mão da pessoa aqui, com uma cola que não existe. Só que quantos problemas que não existiam, e aí quando a gente passa a acreditar nisso, eles se tornam reais. Então a gente consegue entender que a nossa mente ela consegue criar esses fenômenos e fazer para que essa pessoa seja real. E isso é muito importante no tratamento clínico, porque nós conseguimos perceber que as pessoas, quando elas acreditam naquele problema, realmente aquele problema existe para ela. Então aí vem a regressão, que a gente ouve muito falar. Então assim, a regressão é uma das técnicas que nós utilizamos a hipnose, né? O que acontece na regressão? Nós temos o foco, a concentração e a imaginação, que é a lembrança, ela é uma forma de imaginação, e nós acessamos isso através do transe hipnótico para conseguir ressignificar. Então é bem importante que a hipnose ela não é terapia, tá? Mas nós usamos ferramentas terapêuticas dentro do transe. Isso faz com que nós conseguimos ter uma eficácia maior, porque a hipnose potencializa aquele resultado. Quando isso acontece, eu consigo acessar o trauma, colocar uma metáfora de ressignificação e quando isso acontece, aquele fato muda, né? Muda o quê? A percepção. E aí eu não sinto mais aquela dor que eu sentia antes. Bacana, gente. Olha, segura aí que nós vamos falar sobre traumas, como você ressignifica e até supera alguns traumas na sua vida. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já.